Graças a Deus, muito bom dia a todos, aqueles que estão nos assistindo. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, pode ser boa madrugada. A gente não sabe o horário que a pessoa vai estar assistindo. Às vezes até a pessoa acessa lá no YouTube ali, 2 horas da manhã, e pega uma mensagem nossa. Às vezes a pessoa está até num local, aí de repente liga lá no IGD, ou liga no canal das igrejas e assiste a gente aqui. Que estamos felizes, nós estamos muito felizes aqui em Limeira, bem no centro de Limeira. Para quem nos assiste, quer nos fazer uma visita, sempre pelo domingo de manhã nós gravamos esse culto aqui na Carlos Gomes 1014, Carlos Gomes 1014, bem no centro de Limeira, para a glória de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho, eu quero pedir para você que está aqui, quem está em casa, me assistindo ou me ouvindo, abrir a Bíblia aí em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, nós vamos estar vendo que Deus, Ele tem o poder transformador. Quer dizer, e se não estiver ocorrendo isso, alguma coisa está errada. Quer dizer, existe algo que, se não ocorrer, é sinal que algo está errado. Aí a pessoa tem que rever. Não adianta levando uma coisa que está errado levar para frente, né? De vez em quando eles vendem aí um carro e às vezes aparece lá a propaganda ali que vão fazer um recall, né? Quer dizer, vão fazer um recall, quer dizer, mas por que vão fazer esse recall? Porque houve um defeito numa peça daquele carro e toda aquela série que foi produzida tem que ser revista. Então o dono do carro tem que levar o carro lá. Suponhamos que foi um problema ali na aerodinâmica do carro, um problema que deu, e a pessoa tem que levar o carro lá. Porque se ela não levar e acontecer o defeito, a empresa não vai se responsabilizar, porque foi detectado o defeito. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que perceber se foi detectado algum defeito, alguma coisa, quer dizer, no seu tratamento aos seus filhos, aos seus pais, ao seu marido, à sua esposa, aonde você trabalha, aonde você estuda. Quer dizer, o Evangelho, quando ele é pregado, é assim, ele apresenta para nós uma falha que às vezes nós estamos cometendo. Quer dizer, então, a partir do momento que nós estamos cometendo, nós temos que entender, porque essas mudanças que eu vou falar para você, elas têm que ocorrer em nós. Se ela foi bonita na vida do Josué, foi bonita na vida do Paulo, do Tiago, foi bonita na vida de muitos pregadores do Evangelho, de homens de Deus e mulheres de Deus, mas se não ocorrer na nossa vida, vai virar história somente, quer dizer, não vai adiantar. Em Êxodo capítulo 2, no versículo 11, diz aí, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu dos seus irmãos. Irmãos, o que está acontecendo aqui com Moisés, acontece com muita gente, está acontecendo agora. Ele vai ter que escolher o lado que ele está. Quer dizer, ele tinha que escolher. Ele saiu, o Moisés tinha uma vida de príncipe, e dificilmente uma pessoa que tem uma vida de príncipe quer largar, mas ele olhou e viu ali o varão, 2 varões brigando, um era egípcio, o outro era hebreu. Ele tinha que decidir agora, ele vai continuar sendo um príncipe do faraó, ou ele vai assumir que é um hebreu? Ele vai ter que assumir. Quer dizer, uma hora na nossa vida nós temos que assumir. Quer dizer, tem uma turma ali, eles não querem saber de Deus. Eu vou ser da turma deles ou eu vou ficar com Deus? Eu tenho que decidir. Quer dizer, é uma decisão que o Moisés não tinha que ter tomado antes, porque ele não se viu na parede. Uma hora a gente vai se ver e vai ter que tomar essa decisão. Por exemplo, para muitos que estão assistindo, talvez até já passou fevereiro. Para nós aqui, ainda não passou fevereiro. Nós estamos aí, passamos de meados de janeiro,
Estamos caminhando para o final de janeiro aqui de 2016. Mais um mês que vem, tem uma festa mundana, uma festa da carne, uma festa podre. Quer dizer, então, você tem que decidir que lado que você está. Que lado que você está? Você tem que decidir. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu sou evangélica, mas eu sou um evangélico diferente. Eu acho que não tem nada demais a pessoa ficar assistindo um carnaval. As pessoas estão quase todas nuas, mas sabe como é que é? Você tem que decidir, irmão, o lado que você está. Ou é carne ou é espírito. Ou é espírito ou é carne. Se você tem um namoro, é carne ou é espírito? É espírito ou é carne? Você tem que tomar essa decisão. Aí o Moisés tinha que escolher. Ou matava o egípcio ou matava o hebreu. De que lado que ele estava? Ele decidiu matar o egípcio. Ele matou o mundo. Ele matou aquilo que significava inimigo de Deus. Quer dizer, nós temos que decidir isso aí. Quer dizer, a pessoa fala assim, mas eu ouvi o pastor falando que escutar música secular não tem problema. Que a letra, se não tiver maldade, não tem problema. Não tem. Mas o que significa isso para você? Isso faz parte da sua vida, da sua história, está impregnado em você? Então você tem que decidir, você não tem que querer mais. Quer dizer, aquilo para você, tem gente, por exemplo, que gosta de rock. Pastor, eu devo parar de gostar de rock? Eu sugiro que você veja as letras. Quer dizer, o rock está em inglês, hoje está fácil fazer tradução de música. Você joga ali no computador e a tradução vem. Então você tem que ver a tradução. Porque você pode estar fazendo um louvor ao diabo dentro da tua casa. Você pode estar abrindo uma porta para o diabo na sua vida. Quer dizer, escutando uma música que você não sabe o que eles estão dizendo, né? Quer dizer, até tinha um que, até brasileiro, que cantava que o diabo é o pai do rock. Foi ele mesmo que me deu o toque. Quer dizer, o dia que eu ouvi isso, e eu ouvia, antes de me converter, eu não percebia. O dia que eu me converti, eu falei assim, que é isso? Foi ele mesmo que me deu o toque, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Quebrei tudo aquilo lá. O dia que o pessoal viu ali quebrado, falou, nossa, você quebrou tudo. Eu falei, lógico, vem falar que o diabo que me deu o toque, eu quero receber toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero receber o toque de Deus. É uma escolha que você tem que fazer. Aí o Moisés fez essa escolha, só que o Moisés aí não era uma pessoa temperada. Ele não conseguia ainda ter um controle. Aí ele matou o egípcio, aí ele fugiu, ficou um tempo fora. Aí em Êxodo capítulo 3, olha o que aconteceu. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça, ela não se queima. Irmãos, foi aí, você pode perceber, primeiro Moisés tomou a decisão de que lado ele estava. Depois Deus se manifestou a ele. Tem gente que quer que Deus se manifeste, mas você tem que mostrar que lado que você está. Aí ele foi lá para o deserto. Mas ele decidiu que ia ficar do lado de Deus. E aí, pastor, ganhou um presente? Ele ganhou que ele foi para o deserto, né? Só que lá foi que Deus se manifestou. Irmão, às vezes a pessoa fala que está atravessando um deserto. É melhor atravessar deserto com Deus se manifestando do que você achar que está bem sem Deus, sem o Senhor, se enganando. Quantas pessoas, porque não estão no deserto, estão achando que estão bem? O meu Deus é o meu trabalho, o meu Deus é o meu braço, o meu Deus, eu quero ver o trabalho dele salvá-lo no dia que ele fechar os olhos. Eu quero ver o braço dele, o braço dela, por mais forte que seja, salvá-la o dia que for fechar os olhos. Porque aí muita gente acha que termina, né? Que termina tudo quando a pessoa morre.
Aí fala assim, agora terminou. Terminou nada, pessoal, é ali que começa. É ali que se inicia uma eternidade. Quer dizer, ele tomou a decisão que ficaria do lado de Deus, foi para o deserto. E não tem que reclamar, pessoal. Isso está me acontecendo porque eu escolhi Deus. Se você não tivesse escolhido Deus, o que o diabo ia te dar? Né? Isso está me acontecendo porque eu tomei uma decisão de não mentir mais. Mas até quando você ia ficar sendo filho do diabo? Filha do diabo? Porque o pai da mentira é o diabo. Está escrito em João 8,44. Quer dizer, ele foi ali, aí Deus se manifestou a ele, irmãos. Aí Deus deu uma função para Moisés. Quando Deus se manifesta na vida de uma pessoa, ele começa a dirigir uma pessoa o que ela deve fazer. É como se a pessoa estivesse no meio de uma floresta, sem saber o que fazer, e Deus dá uma bússola para ela, encontrando o norte. A pessoa que está sem o norte na vida, Deus não se manifestou para ela ainda. Deus não se manifestou a ela. Porque quando Deus se manifesta na vida de uma pessoa, Ele dá um norte. Só que o que eu quero dizer para você, as coisas evoluem, elas não regridem. Quer dizer, quando você anda com Deus, você pode ter lutas, você pode ter percalços, você pode andar pelo vale, você pode estar na batalha, mas agora você não regride para o mundo. Regredir para o mundo é sinal de que algo está errado. A sua vida espiritual, ela tem que evoluir. Você tem que se aproximar cada vez mais de Deus. Todos os dias que você se levanta, você tem que dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas o meu Deus eu não largo. O meu Senhor eu não deixo, porque Ele é o meu Deus. Se eu cair no chão agora, o meu corpo cai aqui, o meu espírito, ele vai com o Senhor. O corpo, se der para poder honrar, tudo bem. Agora, puxa vida, né? Senão faz um buraco ali, e tem tanta gente preocupada aonde vai ser enterrado, né? Se eu fosse você, eu não me preocupava onde você vai ser enterrado. Eu me preocuparia onde você vai depois que você fechar os olhos. Que é o corpo que vai ser enterrado, não é o espírito. O corpo não sente nada. Depois que o espírito saiu do corpo, tem que enterrar, porque não tem mais vida. Só tão preocupada, não, mas eu nasci na minha terra, onde canta o sabiá. Quando eu morrer, é lá que vão me enterrar. Irmão, você tem que estar preocupado em ir para o céu, irmão. Onde você vai ser enterrado, pouco importa. Talvez você vai ser enterrado ali, de vez em quando vai gente levar flor lá, ou de vez em quando vai passar um cachorro fazer xixi lá. Quer dizer, você vai fazer o quê? Está um corpo enterrado ali, o pessoal vai enterrar o outro, está com tanta pressa, fica pisando em cima de tudo que está enterrado lá, né? O cidadão fala, não pisa aí não, rapaz. Não, é que eu estou com pressa para enterrar o outro, estou pisando nesse aqui. Porque é um corpo, quer dizer, aquilo é corpo que está lá. Você tem que se preocupar com o teu espírito, meu irmão, que lá é uma eternidade. Aqui é 70, 80, 90. Esses dias estava aquela briga lá para reconhecer o brasileiro mais velho do mundo, né? 133 anos, né? Mas o pessoal não quer reconhecer. Por que não quer reconhecer? Porque é brasileiro, né? Se fosse uma outra nacionalidade, teria. Eles estão achando que tem gato, né? O cara mentir que tem 133 anos, fala, não, poxa, eu tive com o Dom Pedro, tomei café com o Dom Pedro, pelo amor de Deus, né? Que isso aí né? Irmãos, nós temos que entender que depois que Deus se manifesta na vida de uma pessoa, ela é diferente. Se ela não for diferente, ela tem que parar de se enganar que se converteu. Tem que parar. Fala, não, eu posso enganar todo mundo, mas eu mesmo e a Deus eu não vou enganar. Eu não estou ainda convertido. E eu vou te mostrar, em Números capítulo 12, tem uma declaração, vai indo para frente aí. Números 12. Tanta gente preocupada com tanta coisa, né, irmão? Depois que a gente partir, vai ficar tudo aí. Isso é tudo história, né? Eu lembro de um senhor que se preocupava tanto com o carro dele, ele andava até com uma flanelinha. Qualquer coisa que acontecia, ele passava a flanelinha no carro. Tudo bem, é válido cuidar, claro que é.
Mas depois que ele morreu, os filhos falaram assim: o que nós vamos fazer com esse carro velho aí? O outro falou: não sei, leva para algum lugar aí, alguém dá alguma coisa, pega. O que o pessoal dá, você pega. É igual, né, aquela xícara que você tem lá, né, de cerâmica, né? Aquela coisa que você olha e parece que você até adora aquilo lá, né? Irmão, o dia que você partir, alguém vai chamar lá a casa do asilo, lá, a casa não sei de quem, para vir buscar, pôr tudo numa caixa e levar embora. Entendeu? Isso que é a tua vida, aquilo vai tudo embora. Aquilo lá vai pegar uma pessoa que às vezes está até lá, né, passando na rua, fala: você não quer levar isso aqui não? Uma hora isso vai acontecer, sabe por quê? Porque Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Você está andando na rua, você vê um carro, às vezes, está velhinho, né? Esse carro um dia foi zero. Um dia as pessoas falaram: nossa, quem tem um carro desse, quem tem... E os de hoje, um dia também vai virar lenda, não adianta. Não vai adiantar você se preocupar com isso. Você tem que preparar o teu espírito. É o teu espírito que você tem que preparar. Olha o que aconteceu com Moisés em 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Irmãos, o Moisés conheceu uma mulher e ele se afeiçoou com aquela mulher. Só que daí o Arão, que era irmão, e a irmã, que era a Miriam, falaram assim: arrumou uma mulher aí, uma cuxita, uma discriminação, né? Mas sempre existiu discriminação. Espero, era bom que não existisse mais, mas existe. Quanto à cor da pessoa, quanto ao estudo da pessoa, quanto à pessoa onde ela nasceu. Então, quer dizer, existe isso. Irmão, imagine só, o Moisés matou aquele egípcio. Imagine só, falar assim: você arrumou uma coxita aí, você arrumou uma mulher aí qualquer e tudo mais. Olha o versículo 2: e disseram: porventura falou somente por Moisés o Senhor? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Irmão, o que o Moisés de antigamente faria? Ele ia bater em todo mundo. Ele matou um egípcio. Mas olha o versículo 3. E era o varão Moisés muito o quê? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, depois que você teve um encontro com Deus, você é diferente. Negócio de bater na mesa, falar que faz e acontece, dizer que com você ninguém mexe, porque você tem o sangue na veia, não sei de quem, que não sei o quê. Ô, irmão, que dia que é que vai vir um encontro aí? Que dia que vai acontecer esse encontro? Não, porque eu tenho a minha raiz barraqueira. Que dia que você vai ter um encontro para enterrar essa raiz barraqueira aí, que só dá vexame na vida, aí, que só faz todo mundo sofrer, que faz todo mundo padecer? É falta de encontro, irmãos. A pessoa está na igreja, está sentada na cadeira aí, mas ela não muda. Você vê, o Moisés chegou lá: você cochita aí. O Moisés era manso. Ele colocou na mão de Deus, Deus tomou uma providência séria com a Miriam. Depois Moisés reivindicou, trouxe ela de volta. Mas você tem que ter um encontro, irmão. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós podemos ser uma pedra bruta, mas Ele vai nos polindo. Cidadão xingando todo mundo no trânsito, aí atrás do carro um adesivo bonito, com Cristo, não sei o quê, com Deus. Isso aí não vale nada, irmão. Isso aí não vale nada, isso tudo é fachada. Isso tudo é fachada. Quer dizer, a pessoa está lá, só porque ela põe uma camiseta, ela acha que é cristã. Quando que uma camiseta vai deixar alguém cristão, irmão? Quando? O pecador pode pôr a camiseta, o sujo pode pôr a camiseta, ou o santo pode pôr a camiseta, mas não é isso aí que muda uma pessoa. Você vê, a palavra de Deus diz aqui no versículo 3: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, ele conseguiu ser o homem mais manso da face da terra. Ele conseguiu. Pastor, mas eu sou uma pessoa estourada,
eu sou desse jeito. Então, mas não teve o encontro? Não mudou? Quer brigar com o vizinho, quer brigar com não sei quem, quer discutir com não sei quem, e fica brigando com o marido, fica brigando com a esposa, e fica... Quer dizer, que dia que vai ter esse encontro? Ah, pastor, eu já tive o encontro com Deus, eu posso até me lembrar do dia que foi. Irmão, não fica falando de data, não, fica falando do que é verdade, do que é verdadeiro, do que é... A gente fica dizendo, não, porque aqui ele encontra, porque o tempo que eu era do mundo, mas não morreu. Morreu ou não morreu? Se não morreu, avisa, irmão, não fica fingindo. Morreu, está enterrado, não volta. E acabou. Está igual aqueles filmes antigos, né? Que o cidadão guardava lá. Quem gostava de faroeste, né? Meu pai gostava muito de faroeste. Então eu cresci assistindo faroeste, né? Aqueles filmes de bang bang. Aí sempre tinha um que enterrava a cartucheira lá no fundo do quintal, não é? Enterrava e passava a ter uma vida normal, né? Até que um dia alguém mexia com ele, né? Aí quando mexia com ele, ele dizia, olha, eu não queria. Vai lá e desenterra a cartucheira e coloca o revólver, aquela musiquinha. Né? Irmão, que dia que você vai enterrar a sua velha criatura desgraçada para não voltar mais para fumar maconha, para cheirar cocaína, para correr para um copo quando dá tudo errado? Que dia que isso vai acontecer, irmão? Tem que ficar lidando com você de medo que você volta a beber, irmão? Tem que ficar tratando você igual um bebezinho, de medo que você volta para casa do teu pai, da tua mãe? Você não é casado, irmão? Você não é casado? Que dia que você vai ser homem? Que dia que você vai ser mulher? Que dia que esse encontro vai valer a pena de verdade? Que dia que você vai honrar teu pai e tua mãe? Que um dia você honra o pai, outro dia você chuta o pai. Um dia você honra a mãe, outro dia você bate na mãe. Que dia que isso vai acontecer? O dia que o encontro for verdadeiro. O dia que o encontro for verdadeiro. A igreja, a mesma coisa, qualquer coisa sai da igreja e depois volta para a igreja. Não, irmão, volta. E que dia que você vai falar, meu Deus, eu nasci para te adorar, eu não vou olhar para homem, não, eu quero o Senhor na minha vida. Se ele pedir 1 milhão de oferta aí, se eu tiver, eu dou, se eu não dou, se eu não tenho, eu oro. Ele está falando do dízimo, ele está certo. Que dia que vai acontecer esse encontro? Que dia que vai ocorrer? Você fica colocando a culpa aí, que a pessoa saiu da igreja por causa do obreiro, por causa do pastor, por causa da pastora. Irmão, para de se enganar. Essa pessoa saiu da igreja porque nunca teve um encontro. Então sempre a pessoa arruma uma desculpa, sempre, não, porque eu queria que o meu filho fosse batizado, ou o irmão falou que não estava na hora dele ser batizado. Se você é um servo de Deus, você vai saber entender isso. Se você é uma serva de Deus, você vai saber entender isso. Eu queria que colocasse o meu filho para fazer a obra. Eu queria, quem sabe se ele estivesse na obra, ele estava firme. Quem disse para você que a obra faz uma pessoa ficar firme? Você não tem ideia de número de pessoas que fazem a obra, que tudo está caído por aí, tudo no pecado. Você acha que isso aqui segura alguém? O que segura é um encontro verdadeiro, um encontro com ele. Você pode ver, matou o egípcio. Agora o que estava acontecendo? Era um homem mais manso, da face da terra, não tinha um homem mais manso do que ele. Poxa vida, você pode perceber, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, eu matei o egípcio, mas agora minha irmã e meu irmão estão falando à minha esposa. Eu não vou brigar, não. Eu vou colocar isso aqui diante de Deus. Eu vou estar orando. Eu vou estar me consagrando. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Negócio de ficar arregaçando manga toda hora, dizendo, se eu te encontrar vai ficar ruim para você. Por que vai ficar ruim? Você não se converteu? Ou está fingindo? Não, porque eu volto a ser aquela mulher que eu era. Vai voltar a ser tranqueira? Que eu volto a ser o homem que eu era. Vai voltar a ser tranqueira de novo? É isso que você está querendo dizer? Que se Deus não fazer algo, você... Irmão, esqueça disso. Você quer ver, Isaías, dá uma olhada em Isaías, capítulo 6. Estava acontecendo algo que não era bom.
nessa fase aqui do Isaías. Sabe por quê? Eu vou ler para você. O rei Uzias era um rei que fazia uma diferença muito grande. E era uma referência. Só que o rei Uzias morreu. Então o Isaías estava atravessando o pior momento da vida dele, porque o rei morreu, ele estava sem referência, era complicado. Nós temos que entender, irmãos, que mesmo no pior momento, o Senhor está conosco. Deus está agindo. Deus está trabalhando conosco. A pessoa fala assim, mas o Brasil está atravessando uma fase difícil. Sim. Uma fase complicada? Sim. Mas você não tem ideia do número de pessoas que vão se converter, que acreditavam que não precisava de Deus para nada. Só fala, Deus para quê? Irmãos, se você for pregar o Evangelho em países que as pessoas estão bem, eles dizem, mas para quê que eu quero Deus aqui? Nosso Deus é a gente mesmo. É o nosso trabalho, é a nossa vida, Vamos lá, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quer dizer, não era um momento bom, mas ele teve um encontro com o Senhor. Um encontro verdadeiro. Não era um momento bom. Morreu o rei, mas aconteceu uma experiência na vida dele. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui ele diz, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e tem gente, pessoal, que diz assim, então tinha os anjos, então pode ter anjo, pode ter imagem. Irmãos, quando a pessoa ainda não resolveu o problema da idolatria, vira e mexe, ela quer voltar. Isso é igual beber. Quer dizer, se a pessoa quer beber, ela vai achar alguém que bebe e diz que é normal. Uma hora ela vai encontrar, não, eu sou de Deus e bebo, então aqui que é meu lugar, Cuidado, pode ser um bar, Se aonde o pessoal bebe é o seu lugar, cuidado, Cuidado, você está procurando o quê? Você está procurando Deus ou bebida? Você tem que procurar o Senhor na tua vida, não, eu vou achar aquilo que eu quero, não. Aí ele teve aquele encontro, e olha o versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Irmãos, aqui ele diz que era um homem de lábios impuros. Alguém disse, está vendo? Deus pegou um homem de lábios impuros e colocou para profetizar. Calma. Deus pegou um homem de lábios impuros e limpou o lábio dele depois que ele foi profetizar. Calma, vai com calma. Deus pegou um alcoólatra, pastor Jaime de Amorim era alcoólatra. Deus pegou um alcoólatra e hoje ele é superintendente de todos os pastores da Igreja da Graça. Cima, calma. Primeiro ele tirou o álcool dele. Libertou, ele não colocou pingus para fazer a obra, não. Calma. Vai com calma. Porque senão todo bêbado vai achar que ele também pode. Todo viciado vai achar que também pode. Não, ele tem que parar o vício. Pegou um homem violento e colocou para ser um pregador de nações. Calma, ele teve que deixar de ser violento. Ele teve que ser amansado. O espírito dele teve que se dobrar para depois Deus usá-lo. Calma, vamos com calma. Quer dizer, quando o Isaías estava com os lábios impuros, Deus não falou, é esse que eu quero, não. Primeiro ele limpou os lábios dele. Quer dizer, você pode perceber aqui, hoje, pastor Jaime de Amorim é um exemplo para todos nós, mas ele venceu o demônio do alcoolismo, ele venceu o demônio do vício. A pessoa que não vence o demônio do vício, não vai ser exemplo para ninguém, irmão, você me perdoa.
Eu não estou falando só de cigarro, de bebida, prostituição, não, de bebida, maconha, cocaína. Estou falando de prostituição. Aquele Steve Gallagher, ele escreveu o Altar da Idolatria, né? Do sexo, né? Ele falou que a prostituição é um vício igual outro qualquer. Só que se o cara fuma, você sente cheiro de cigarro. Se o cara usa maconha, uma hora ele vai ficando meio xaropeta, né? Que a maconha deixa o cara aí com o tempo, vai sequelando o cara aí, fica, né? Daqui a pouco joga ele num canto, vai ficar lá, a família vai embora, deixa o cara lá, né? Se usa a cocaína, aí percebe que o cara fica lá ligadão e tudo mais. Agora, a indústria da prostituição é diferente. Pode ter um cidadão com cara de santinho aí que ficou até 3 horas da manhã se prostituindo no computador. Ninguém percebe. Ninguém percebe. A pessoa fica lá. Às vezes você pensa só no homem, na mulher, né? Poxa vida. Eu lembro que tinha uma senhora que falou que tinha uma garrafa de pinga escondida em casa. Todo mundo pensava que era o marido, que era o filho, que era a filha. Era ela que tinha a garrafinha de pinga lá e pumba. Às vezes você fala, não, mas a mulher não vai. Poxa, quem que tomou essa pinga aqui? Qual que é o cara que tomou essa pinga? A cachaceira era ela. Às vezes, irmão, quem está viciado em prostituição, você nem imagina. Se uma hora você estiver lá andando no centro da cidade, tem uns cinemas ali que a coisa é séria, né? Só prostituição. Aí você vê lá o vozinho entrando para assistir o filme pornográfico, a vozinha entrando para assistir o filme pornográfico. Aí você olha e fala assim, eu acho que ele entrou lá para poder fazer alguma coisa. Foi para fazer, para assistir o filme mesmo lá. Quer dizer, você tem ideia de uma pessoa com essa idade, quantos anos faz que ela é viciada em prostituição, pessoal? 50 anos viciada em prostituição, 60. E se você não cessar quem está viciado em prostituição que está me assistindo, daqui a pouco vai ser você também. Vai estar aí com 70 anos aí, um senhorzão safadão. Uma senhorzona safadona. Quer dizer, esconde, fala como crente, age como crente, quer dar lição de moral nos outros, depois fica igual um rato escondido ali, né? Se você puxar o histórico do computador da pessoa, você até vomita. Quer dizer, mas por quê? Quer dizer, porque a pessoa está ali. Quer dizer, Deus, quando pegou o Isaías, olha o que aconteceu no versículo seguinte, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu lábio. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por vós? Então disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Irmãos, quantas pessoas às vezes você está evangelizando, e elas olham e falam, não, porque o Amorim, porque eu conheço o Amorim, né? Para nós é pastor Jaime de Amorim Campos, para ele que já mamou uma lá, é Amorim, eu conheço o Amorim. Mas tudo bem, mas o pastor Jaime de Amorim Campos teve que largar a bebida. Pagou um preço, é um consagrado. A pessoa quer continuar bebendo, se comparar, vai ter que parar de beber. Quem está se prostituindo, quer se comparar a uma pessoa santa, vai ter que parar de se prostituir. Quem está adulterando, eu sei que eu estou nos meus erros aí, mas sabe como é que é? Não, mas vai ter que largar. É o antes e o depois. É o antes e o depois. Tem que existir esse antes e esse depois, senão não teve conversão, senão não teve encontro. Depois, nós costumamos dizer que o Isaías é o profeta messiânico. Por quê? Porque foi o que mais profetizou a vinda do Messias, foi o Isaías. O que mais, se você pegar, ler o livro de Isaías, e você perceber, irmãos, o Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus vir, ele descreveu a crucificação. Você sabe o que é isso, pessoal? Ele viu a crucificação diante dos olhos dele e descreveu a crucificação. Olha o jeito que Deus usou esse homem. Mas primeiro teve que limpar o lábio. Primeiro teve que purificar.
Ai de mim que sou um pecador, que aí lábios impuros. Aí Deus pegou e tocou no lábio dele. Tem gente que está há anos na igreja e continua falando palavrão, pessoal. Que encontro que esse homem que fala palavrão teve com Deus, pessoal? Que encontro que essa mulher que fala palavrão teve com Deus? E a pessoa vai se enganando. Mais um ano de igreja, e mais um ano de igreja, e mais não sei o quê. Vai se enganando, porque não é um verdadeiro encontro. Não é um encontro verdadeiro, namoro que não é santo. Sabe, isso aí não teve encontro. A pessoa teve encontro com Deus e fala, espera aí, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Você vê que o Isaías teve um encontro verdadeiro e teve um antes e um depois. Não tem um homem na Bíblia, uma mulher na Bíblia que teve um encontro com Deus que não teve o antes e o depois. Não existe. Não existe. Você quer ver? Aquele que negou Jesus 3 vezes, o Pedro, né? Abre lá em Atos. Por que o Pedro negou Jesus? Ficou com medo, ansioso, ficou apavorado, né? Aí perguntaram para ele, falaram, não é você não? Você sabe que a queda do Pedro não foi aquele momento, né? A queda do Pedro, pessoal, ela começou quando Jesus o repreendeu. Aquela hora começou a queda do Pedro. Por exemplo, eu estou falando de prostituição. Se é uma repreensão, a pessoa tem que dizer, olha, eu não sei se eu vou jogar meu computador fora, se eu vou dar para alguém, mas enquanto eu não for liberto, eu não vou me sujar mais com essa porcaria, não. É igual televisão, TV a cabo, né? Fala, não, enquanto eu não me converter de verdade, eu não vou me sujar mais com isso aí, não. Quer dizer, é uma repreensão que a pessoa recebeu. O problema do Pedro, quando ele foi repreendido, é que ele quis sair bem da história. Ele quis sair bonito da história. Esse foi o problema do Pedro. Porque, olha o que Jesus falou para ele, Pedro, Satanás andou te cirandando, mas eu roguei por ti. Poxa vida, irmão, você ouve isso de Jesus? Ele devia falar, mestre, muito obrigado. O Senhor rogou por mim. O Senhor não permitiu que eu caísse. Só que não. As pessoas que estão na igreja, algumas querem manter a fama de bons cristãos, de bons homens, de boas mulheres. Então a pessoa não se importa que alguém repreenda, mas se todo mundo ficar sabendo, a pessoa não quer. Cidadão traiu a mulher. Então, irmão, vamos chamar você. Você vai pedir perdão para a igreja. Ah, não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas você não fez. Você caiu, irmã. Você caiu, irmão. Estão achando que você não está... Vem cá, dá o toque. Ah, não, está amarrado isso aí. Por quê? Porque a pessoa quer continuar aparecendo, a aparência dela, ela quer que permaneça. Pelo menos a aparência ela quer que tenha. Né? Então, às vezes, a pessoa não quer assumir. Né? Não, porque não é bem assim, ela não está totalmente desviada. O que é estar totalmente desviada? Só está no inferno, né? Ele não está totalmente desviado. Espera um pouco também. Está certo que ele sai com umas mulherzinhas aí, mas espera aí também, né? Ô, irmão, para com essa bobeira. A aparência não vai adiantar nada. A aparência não vai adiantar nada. Só que o Pedro quis manter a aparência. Falou, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Cuidado, irmão, com a aparência. Essa aparência foi que derrubou o Pedro. Porque ele se orgulhou. Ele não estava bem com Deus, ele não estava bem, mas ele quis chegar e falar, não, eu estou disposto a ir até a morte e tudo mais. Daí a queda dele foi lá, porque a hora que veio o pessoal ali, você estava com ele, não estava, mas você fala igual a eles, não falo. A queda da pessoa é aí, ela tem que aceitar, irmão, você está misturando com gente do mundo, irmão. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sou cabeça feita. Você é cabeça virada, irmão. O demônio está virando tua cabeça. Para com isso aí, cabeça feita. Você é um demônio. Você é um demônio. Como é que o mundo pode fazer bem para um homem de Deus? Como é que o mundo pode fazer bem para uma mulher de Deus? Uma pessoa não está bem. Se você está bem, aquilo não vai fazer bem para você. Se você está ligado com Deus, só que o Pedro falou, não, eu estou disposto a ir. Só que daí que aconteceu? O Pedro caiu.
A palavra diz que ele chorou amargamente. E você vai ver o antes e o depois na vida do Pedro, aí em Atos capítulo 12. Olha Atos 12. Negou, não era para ter negado, mas negou. Mas agora vamos ver o depois. Ô pastor, tenho negado, vamos ver o depois. Chegou a hora do depois, né? Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, tinham matado Tiago, e o Pedro sabia que ele era o próximo. O que o Pedro ansioso faria? O que o Pedro que negou Jesus faria? Ficaria desesperado, apavorado. Só que o Pedro pode ter negado Jesus, mas depois ele teve um encontro. Quer dizer, depois o que aconteceu? Olha aí, ó. E quando Herodes estava para matar, olha o versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmão, tem gente que não está conseguindo dormir porque tem que pagar uma conta de luz. Tem gente que não está conseguindo dormir porque tem que arrumar um emprego. Tem gente que não está conseguindo. O Pedro ia ser morto no dia seguinte. Ele deitou e dormiu. Mas por quê, irmãos? Porque agora tinha tido um encontro. A pessoa se orgulha de falar que é ansiosa. Lance essa ansiedade ao Senhor. Uma hora você vai ter que lançar essa preocupação. Eu sei que às vezes não é fácil, um diagnóstico médico, uma batalha, uma luta, né? Não é fácil. Mas o Pedro aprendeu a confiar. Tem gente que está há anos na igreja, não aprendeu a confiar. Pastor, eu sou sincero. Tem mês que, para eu ser fiel, você não aprendeu a confiar. Ó, pastor, eu não sei, eu acho que se eu começar a pregar muito para meus amigos, eu vou perder os meus amigos. Você não aprendeu a confiar. Eu acho que a minha família, pastor, estão fazendo os aniversários, não estão me convidando mais, eu estou perdendo os amigos, eu estou perdendo a minha família. Você não aprendeu a confiar. O Pedro antes negou, antes por ansiedade, por preocupação, ele negou, mas agora ele aprendeu a confiar. Já pensou os soldados olhando? Falei, esse cara está para morrer amanhã, está dormindo aí. Hã? Está descansando. Olha o versículo aí, o 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Caíram das mãos as cadeias. Irmão, por que teve que tocar do lado? Tem alguma Bíblia que diz, tocou na ilharga? Aí tem alguém que tem ilharga? Quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, estava escrito ilharga. Aí eu fui procurar um dicionário, toda a minha cultura de língua portuguesa, eu fui lá procurar o que era ilharga, que eu não sabia que era ilharga. Eu já imaginei logo uma ilha, né? Ilharga, né? Aí estava lá, virilha, ilharga é virilha, do lado. Irmão, quando você precisa despertar uma pessoa, é porque a pessoa está dormindo mesmo. Pessoal. O anjo foi lá e falou, levanta, vamos embora. Mas por quê? Ele aprendeu a confiar. O Pedro de antes não confiava. O Pedro de agora cria que a vida dele estava na mão de Deus. Quem crê que a nossa vida está na mão de Deus, pessoal? Está na mão de Deus. Ele é o grande Senhor, o grande piloto. Eu poderia encerrar por aqui, mas eu preciso te dar mais um versículo só.
prometo. Hebreus, capítulo 5. Também você vem aqui num domingo, né? Quem está me assistindo, geralmente quem assiste não aguenta até o final, não, né? Na televisão fala, demora muito. Isso, vamos lá. Hebreus, capítulo 5. A palavra diz, pessoal, que sem profecia o povo se corrompe. Se você vier aqui eu começar a contar piada para você, você pode rir muito, mas você sai daqui a mesma pessoa. Se você vier aqui e eu falar para você que tudo vai dar certo na tua vida, mesmo quem está fazendo tudo errado, sai daqui feliz. O pastor falou que vai dar tudo certo. Não precisa nem fazer certo, então. Ele falou que vai dar tudo certo. Irmãos, eu aprendi que se nós não tivermos um conserto, fica complicado a nossa vida. Hebreus 5, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Aí o Paulo estava dando, o Paulo não, né, o escritor de Hebreus, né, dando uma bronca aqui. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rundimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha o que o Paulo estava dizendo. Paulo não, o escritor de Hebreus, né? Ele estava dizendo assim, você já era para ser mestre, você já ouviu isso há muito tempo. De novo você tem que ouvir que tem que honrar o teu pai e a tua mãe, de novo. Desde que você entrou na igreja, de novo você tem que ouvir para não provocar a ira dos filhos, de novo. De novo você tem que ouvir que, olha, quando você receber 100, 10 é de Deus, recebeu 200, 20 é de Deus, né? Recebeu 1.000, 100 é de Deus, recebeu 30 mil, 3 mil, de novo. Já era para você ser mestre, de novo você tem que falar, vai lá, dá o dedinho lá para a obreira lá, vem cá obreiro, dá o dedinho para ela, faz as pazes, volta a olhar para a cara dele. Não, o que ele fez comigo foi muito sério. Eu falei que eu queria uma bandeja, ele me deu outra. Eu queria servir o pão, ele me deu o vinho para servir. Eu quero servir o pão. De novo, irmão, vai lá, dá o dedinho para ela, faz as pazes, irmão. Puxou o cabelo dela, vai lá, faz as pazes. Puxou o cabelo, jogou o papelzinho na cabeça dele, pede desculpa. Tem que ser tratado igual criança, irmão. Daqui a pouco a pessoa está 30 anos na igreja, irmão. Ainda está discutindo com a mulher, ainda discutindo com o marido. Coisas tolas, triviais, imbecis, que não vão levar a nada. Está tantos anos casado com a mulher, falando da família da mulher ainda, irmão. Que culpa que ela tem, ter a família que ela tem? Que culpa que ele tem? Quer dizer, ele tem um irmão, ele tem culpa de ter um irmão? Não, porque é o irmão dele, porque é o irmão dele. O que tem o irmão dele? Não foi ele que gerou o irmão dele, foi a mãe que gerou o irmão. Que história é essa da tua cunhada? Porque essa cunhada... Mas meu irmão escolheu, a irmã escolheu o cara. Para com essa bobeira. Já era para ser mestre nesse assunto. E você continua sendo criança ainda nesse assunto. O pastor tem que tomar muito cuidado para falar de oferta. Porque o criancinha não gosta. A criancinha não gosta. O crianção, sabe o que ele gosta? Ele gosta de ar-condicionado. Ele gosta de poltrona macia. Ele gosta de igreja boa, bem no centro. Só que ele não entende que tem que pagar o aluguel aqui. Ele é criança. Quando você era criança, você saía para jogar bola, você se preocupava que tinha que pagar aluguel de casa? Irmão, eu ia jogar bola, quando eu voltava para casa, tinha comida na minha mesa. O criança não se preocupa não, meu irmão. Não se preocupa com nada. Não, eu não dou não. Quando eu tenho algum troquinho, eu dou aí e tudo mais. E quando dá. E outro, já pensou se todo mundo dá 100 reais, 200? Isso aqui não precisa disso tudo não. Criança. O dia que a pessoa cresce, fala, peraí, eu estou vestido, tenho um sapato, tenho comida. Poxa, o quarto que eu durmo, tem meu travesseirinho, minha caminha. Quem está pagando isso? Eu tenho que começar a ser homem. Parar de ser essa criança que eu sou. Procurar a cabritinha para ficar mamando no peito da cabritinha, né?
Eu tenho que parar com isso aí. Eu tenho que ser homem. E ainda reclama do pai, reclama da mãe, porque o meu pai é isso, porque o meu pai é aquilo. Se não fosse o pai, estava morrendo de fome. Se não fosse a mãe, tem gente que reclama do sogro, tem gente que não tem sogro, não tem pai. Tem gente que não tem sogra, não tem mãe, aquilo é mãe, aquilo é pai, porque o que o sogro faz, o que a sogra faz, isso é coisa de pai, é coisa de mãe. Mas o crianção continua lá ainda. Já era para ser mestre, já era para poder entender esses assuntos tão triviais para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Domingo, pastor tem que fazer faixa para a pessoa vir na igreja de domingo. Pastor tem que dizer que isso, que aquilo, que não, vocês não podem faltar domingo, respeitável público. Ô irmão, até quando vai ter que fazer propaganda para você vir adorar um Deus que você diz que é o teu Deus? Irmãos, quando a gente cresce, não precisa fazer propaganda não. Propaganda é para o espírita, para aquele que realmente, eu falo com todo respeito, que eu fui espírita há 7 anos, eu precisei de uma propaganda para entrar na igreja. Eu era espírita, espiritualista. A propaganda é para essas pessoas. Agora eu tenho que colocar a melhor roupa, arrumar o meu cabelo da melhor maneira possível para você não faltar na igreja. Que dia que você vai ter um Deus, meu irmão? Que dia que você vai ter um Deus de verdade? Que você diz, eu não quero nem saber. Eu vou levantar para adorar o meu Senhor, em nome de Jesus. Chega lá, eu não quero saber, eu quero adorar, eu quero servir. Coisas que já eram para estar acontecendo. O escritor aqui de Hebreus, usado pelo Espírito Santo, ele diz aqui, ó, no versículo 12, ó, porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Poxa vida, ainda tem que preparar o leitinho para a pessoa ser fiel, ainda tem que preparar o leitinho para não brigar, para não discutir, para não ficar de cara virada com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Quando que isso vai mudar? Uma vez eu estava num lugar público, um menino que devia ter uns 12 anos mais ou menos, ele estava mamando a mãe, eu estava em pé, né? Já fica em pé, né? Mamando em pé, né? Aquilo chamou a atenção de um monte de gente. Por quê? Porque você vê uma criança mamar é uma coisa, agora um menino de 12 anos, e a mãe falou, não, porque ele gosta de mamar. 12 anos vai mamar ainda, né? 12 anos, a pessoa está anos na igreja, não sabe que a igreja tem um aluguel, anos que está na igreja, não sabe que a igreja tem um aluguel para pagar, irmão, que esse ar-condicionado ligado aqui, vê uma conta de R$3.500 para a gente pagar todo mês, você não sabe ainda disso aí. Que dia que você vai saber? Que dia? E nem ora para o dizimista ainda, né? Porque a pessoa que não dá dízimo tem que orar pelo dizimista, porque essa igreja está aberta por causa do dizimista e ofertante. Se a pessoa não é fiel, ela tem que orar e falar, meu Deus, pelo amor de Deus, não deixa proliferar esse demônio que está em mim, não, para que os outros sejam fiéis, em nome de Jesus. Pelo menos tem que orar. Quer dizer, anos estão na igreja e não entendem. Pessoal, eu vou perguntar, quem aqui assiste Show da Fé? Bom, Show da Fé, mais de 5 milhões de reais por mês. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. Para você poder ligar o computador ali, a televisão, controle remoto, você nem levanta da cama, ó. Pá! Aí o missionário, bom dia, amigo, tudo bem? Bom, você não sabe que isso tem um custo? Fica bancando bobo, dizendo que a gente pede muito. Se você tem uma empresa, vai fazer 1 minuto de propaganda, vai ver quanto é 1 minuto de uma empresa. Nós colocamos mais de 20 horas de televisão. Você sabe quanto custa isso daí? Só o dia que você crescer que você vai começar a entender dessas coisas. Mas às vezes o que é melhor? Não crescer. Ficar bancando criança, fingir que não entende nada, fingir que não sabe nada. Aí o pastor pede oferta, finge que R$100 é muito. E lá fora fica dizendo, pessoal, o que eu faço com R$100? Eu não faço mais nada. Eu estava com R$100 no bolso e não faço mais nada. Mas entra dentro da igreja e fica criança.
Não, porque R$100 é muito dinheiro, pelo amor de Deus. Pastor, pedir R$100. Poxa, que dia que vai haver um crescimento? Já era para semestre. Tem coisa que era para a gente ouvir só para solidificar, não é para a gente se converter. Irmãos, existe o antes, existe o depois. E quem é melhor para dizer se teve o antes ou depois na tua vida? É você. É você que tem que dizer isso. Não é perguntar, mãe, teve antes e depois da minha vida? Pai, teve antes. Ô pastor, teve... Não, é você que tem que dizer se teve antes ou se teve depois. Mas não se engane. Se não teve um antes e depois, esse encontro não está sendo aproveitado. Eu quero que esse encontro seja muito bem aproveitado. Vamos nos colocar em pé para a gente poder orar.